Olá, vamos fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar para 1987. O Brasil, olha só, estava acabando de sair de mais de 20 anos de ditadura militar. E a tarefa pela frente era, assim, gigantesca, escrever uma nova Constituição, do zero, para garantir que a democracia viesse para ficar. Só que o resultado de todo esse processo foi uma coisa que, sinceramente, pouca gente esperava. É aqui que a gente entra no centro da nossa análise de hoje, que é um verdadeiro mistério. Um paradoxo, sabe? Uma espécie de quebra-cabeça que desafia a lógica política que a gente está acostumado e que, no fim das contas, ajudou a moldar o Brasil que a gente conhece hoje. A grande pergunta é essa: como é que uma Assembleia, dominada por uma maioria conservadora, conseguiu escrever uma das constituições mais progressistas do mundo? Cheia de direitos sociais, de direitos civis, parece que não faz sentido, né? É uma baita contradição. Mas calma, a gente vai desvendar como isso foi possível. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse paradoxo, se liga nesse número. Cerca de 80%, sim, 80% dos assentos na Assembleia estavam nas mãos de partidos de centro-direita e de direita, como o antigo PMDB e o PFL. Quer dizer, a balança de poder não só pendia, ela despencava para o lado conservador. E olha, essa frase do então deputado Delfim Metto resume tudo de um jeito perfeito. Ele disse que você teria de usar um par de binóculos para encontrar um deputado de esquerda na Assembleia. Pensa nisso. A esquerda era tão minoria que era quase invisível. Então a pergunta que não quer calar é: como é que essa minoria conseguiu deixar uma marca tão forte no texto final? A resposta, e isso é o mais genial, não está na ideologia, está nas regras do jogo. E é exatamente aqui que a história fica fascinante de verdade. Porque a chave para resolver esse mistério todo não foi uma disputa de ideias no grito, foi algo muito mais sutil. Foi a arquitetura do processo, uma verdadeira engenharia institucional que definiu o como a Constituição seria escrita. E quem foram os arquitetos por trás disso? Nomes de peso: Ulisses Guimarães e Mário Covas. Eles sacaram uma coisa fundamental. Quando se está em desvantagem numérica, não dá para jogar o jogo do adversário. É preciso mudar as regras do jogo. E a arma que eles usaram para isso foi o primeiro regimento interno, o manual de instruções que ia guiar todos os trabalhos. A estratégia deles foi simplesmente genial, e ela se baseou em 3 passos. Primeiro passo: descentralizar o poder. Em vez de levar tudo para o plenário, onde a maioria conservadora ia passar o trator, o trabalho foi quebrado em comissões temáticas e subcomissões bem menores. Segundo passo: dar poder a esses pequenos grupos. Numa subcomissão pequena, uma minoria articulada e bem organizada conseguia aprovar o que queria. E aí vem o terceiro passo, a cartada final, o verdadeiro golpe de mestre. Para derrubar qualquer coisa que fosse aprovada numa dessas comissões, seria preciso uma maioria absoluta no plenário, 280 votos. Era uma barreira quase intransponível para uma maioria, que apesar de grande, era toda desarticulada. Então, o que aconteceu na prática? Essa engenharia, essa mudança nas regras, basicamente inverteu a lógica do poder. Deu a chance para uma minoria progressista, que era muito mais ágil e organizada, de ir escrevendo o coração da Constituição, a espinha dorsal do que a gente hoje chama de Constituição Cidadã. E tudo isso aconteceu antes que a maioria conservadora se desse conta do que estava rolando e conseguisse se organizar para revidar. Foi uma jogada de xadrez. Mas olha, essa história é muito mais do que só uma manobra política inteligente. Por trás de toda essa briga pelas regras, pelas vírgulas do regimento, estava rolando um debate filosófico muito mais profundo. Um debate sobre o que significa de verdade ser livre. E era esse debate que ia definir a alma da nova democracia brasileira. Basicamente, a gente tinha 2 grandes ideias de liberdade na mesa. De um lado, a visão mais clássica, a liberal. Ser livre é não ter ninguém interferindo na sua vida. Se ninguém está te impedindo ativamente de fazer alguma coisa, pronto, você é livre. Simples assim. Mas do outro lado, tinha uma ideia mais antiga, a republicana, que é bem mais exigente. Para ela, liberdade é a ausência de dominação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta ninguém estar te atrapalhando agora. Ninguém pode nem ter o poder de te atrapalhar quando bem entender, de forma arbitrária. Tem um filósofo político, o Philip Pettit, que explica isso de um jeito brilhante usando a analogia do mestre benevolente. Imagina um escravo que tem um mestre super gente boa, que nunca interfere, nunca dá uma ordem. Pela primeira ideia de liberdade, a de não interferência, esse escravo seria livre, certo? Mas o Pettit diz que não, de jeito nenhum, porque mesmo que o mestre não interfira, ele poderia interferir. A qualquer momento, ele tem esse poder. O escravo vive sob a sombra dessa possibilidade.
A verdadeira liberdade, a liberdade de um cidadão, é justamente não viver sob essa ameaça, não estar sujeito a essa vontade arbitrária de ninguém. E é aí que a gente volta para o Brasil de 1988. O trauma da ditadura não era só sobre o Estado se metendo na vida das pessoas, era sobre a existência desse poder absoluto, arbitrário, era sobre a possibilidade constante da dominação. Por isso mesmo, o grande projeto da Constituição de 88 foi esse: construir um sistema, criar instituições que acabassem com essa possibilidade de dominação. Ok, então, se o objetivo é esse, eliminar a dominação, como é que a gente chega lá? Qual é o melhor caminho para construir uma democracia de verdade? E aí o debate fica ainda mais interessante, com outra pergunta. A democracia funciona melhor quando todo mundo busca o consenso, a harmonia, ou ela se fortalece no meio do conflito, da disputa? Pois é, uma linha de pensamento muito ligada ao filósofo Jürgen Habermas acredita que a democracia é essa busca pelo consenso racional. A melhor analogia é pensar numa reunião de condomínio, mas uma reunião de condomínio que funciona perfeitamente, sabe? Onde todo mundo senta, conversa com calma, apresenta seus argumentos de forma lógica e o objetivo final é chegar na melhor solução para todo mundo, aquela que deixa todo mundo satisfeito. É a democracia da harmonia, do diálogo. Só que existe outra visão completamente diferente. A filósofa Bonnie Honig, por exemplo, defende o que ela chama de democracia abonística. A ideia aqui é que a política não é para acabar com o conflito. Pelo contrário, é para reconhecer que o conflito pode ser produtivo, uma fonte de criatividade. E a analogia dela é sensacional, uma jam session de jazz. A música boa não nasce de todo mundo tocando a mesma nota, seguindo a mesma partitura. Ela nasce do improviso, da tensão, de um músico respondendo criativamente ao outro. E, gente, essa analogia da jam session descreve com perfeição o que foi a Assembleia Constituinte no Brasil. Aquele processo não teve nada de reunião de condomínio arrumadinha. Foi uma jam session caótica, barulhenta, cheia de briga, de improviso, de conflito. E foi justamente dessa tensão, desse agonismo, que nasceu um dos documentos mais criativos e corajosos do planeta. Tá, mas no final das contas, por que tudo isso importa? Por que a gente deveria se preocupar com essas definições? A resposta é simples, porque essas ideias não são só papo de filósofo. Elas têm consequências muito, mas muito reais. A grande lição que fica dessa história toda é que as ideias, por mais abstratas que pareçam, têm um poder imenso. A escolha entre um tipo de liberdade e outro, entre não ser incomodado e não poder ser dominado, foi o que moldou as instituições que regem a vida de milhões de brasileiros até hoje. As regras do jogo na nossa sociedade nunca são neutras, sabe? Elas nascem dessas escolhas, dessas disputas filosóficas. E a saga da nossa Constituição Cidadã de 88 é talvez o maior exemplo de como o pensamento abstrato vira realidade concreta. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se fosse possível desenhar uma sociedade do zero hoje, que tipo de liberdade deveria ser a prioridade máxima? A liberdade de apenas não ser alvo de interferência? Ou a liberdade muito mais profunda de não ter que temer o poder arbitrário de ninguém? A resposta que se dá a essa pergunta define o tipo de mundo que se quer construir. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.